Olá, eu sou a Jaqueline Balgrates. Apesar do sobrenome europeu, eu sou uma pessoa com traços ameríndios, sou uma mulher parda, 59 anos, e quero agradecer o convite para esse importante projeto Sementes do Pinheirinho do Instituto Aguapé. Estou muito feliz e honrada de falar sobre o tema de mulheres nesse programa. Então, o Brasil tem grandes desafios para minimizar e para excluir esse processo de violência com os gêneros. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são muitas pessoas estão falando nas ODS, né, nos ODS, esses objetivos têm como meta, a meta 5, exatamente a igualdade de gênero, né, que é exatamente proteger mulheres, trans, população LGBTQIA+, meninas e mulheres, não só as mulheres, mas no seu processo de proteção e cuidado. Nós já avançamos muito, né? Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que exatamente ela vem para assegurar esses direitos das mulheres e proteção. E também nós temos aí o Disque 180, super importante esse número, gravem esse número, mulheres. O número 180 é importante e fundamental em qualquer situação que vocês se sintam agredidas, violentadas, né, ameaçadas. Então tenham isso em mãos e aproveitem e realmente utilizem desse direito. É nosso direito, é seu direito utilizar desse recurso de proteção e cuidados para minimizar e eliminar a desigualdade com os direitos de proteção a mulheres e a qualquer gênero no Brasil. Quanto ao acesso à educação, eu gosto muito de lembrar nosso saudoso Paulo Freire e sua pedagogia dialógica, mas também Bell Hooks. Bell Hooks é uma norte-americana e uma filósofa e escritora, e que ela assim, evidencia a educação para o feminismo, né? Uma educação feminista, uma educação antirracista, uma educação decolonial, né? Então, eu acredito que a nossa educação, a educação no que tange a mulheres, ela precisa ainda mais estar atenta a essas questões, né? Bell Hooks e também Sueli Carneiro, uma outra professora aqui da Universidade de São Paulo, são aquelas que mostram para nós, que realmente demonstram a necessidade de uma transformação de uma educação mais dialógica, mais humanista, né, com respeito às diversidades, com respeito à diversidade de gênero. Sueli Carneiro também, né? Trata aí de uma educação feminista, antirracista, mas mais do que isso, elas duas afirmam que aquele espaço da sala de aula, ele pode ser um espaço de constrangimento, de muitas dificuldades de socialização, mas também de superação e de exercício para a liberdade. Então, acredito numa educação que emancipe, uma educação que faça o outro acreditar em si mesmo a partir das suas bases, das suas matrizes, né? Sejam matrizes africanas, indígenas, europeias, não importa, seriam qualquer espaço de educação para a liberdade de pessoas brancas, pretas, pardas, enfim, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, de qualquer gênero. Essa é a educação que emancipa, a educação que nos leva a uma educação de igualdade de direitos, de igualdade de direitos. É essa que eu acredito. Pois é, quando a gente trata do assunto de emprego e de desigualdade, a gente já vê absurdamente um, uma distância, um distanciamento entre os salários dos homens e os salários das mulheres, né? Nós temos que lembrar que no Brasil nós somos 75% de mulheres trabalhadoras e, na sua grande maioria, ganham menos da metade do que os homens. Então, nós precisamos ficar atentos, trazer políticas públicas afirmativas, né, junto ao Ministério do Trabalho, junto aos direitos trabalhistas, e aí tentar igualar esse salário. O trabalho é o mesmo, a carga horária é a mesma, inclusive
as especificações, né, para o perfil do emprego, então a formação, a qualificação, e nós estamos aí no mercado de trabalho há quanto tempo, né? Quantas greves, quantas lutas memoriais nós temos, inclusive a de 8 de março, né, na qual nós celebramos aí o Dia da Mulher, mas é um celebrar de reflexão, porque muitas mulheres morreram nesse 8 de março trabalhando, né, exigindo seus direitos dentro de uma fábrica, dentro de uma tecelagem. Então, é muito importante que essa equiparação salarial, a igualdade aí, de novo, a igualdade de gênero, a gente vem falar disso, né, seja respeitada, né, com dignidade, que as mulheres não sofram assédios nos seus ambientes de trabalho, que elas sejam respeitadas. Vejam aí quantas cientistas, quantas juristas, né, quantas pessoas da ciência e que transformam o mundo, inclusive na pandemia nós vimos isso, a garra dessas mulheres nos campos de trabalho. Então, não podemos mais aceitar uma exploração e um trabalho que beira a escravidão ou que beira a exploração. Então, nós precisamos ficar atentas a essa questão de trabalho, emprego e renda, inclusive de patrimônio. Mulheres com direito à terra, ao seu patrimônio, à sua moradia, né? Então, muitas ficavam em casa a cuidar de seus filhos, do seu lar, do seu marido, e por isso mesmo tiveram ainda mais dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Demoraram mais a se qualificar, mas aquelas que já estão prontas, elas estão aí, elas precisam ficar atentas se não estão sendo exploradas quanto a valores diferentes entre homens e mulheres. Então fica a dica, fiquem atentas, se qualifiquem, se profissionalizem e vão sim, vocês têm direitos a um trabalho com igualdade de direitos trabalhistas. Essa é a questão. Bom, essa questão é uma questão bem polêmica, porque se diminui muito esse assunto entre ser a favor ou contra o aborto. Essa é uma questão que faz parte dos documentos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e até os Objetivos do Desenvolvimento Mundial, né, das ODS e da ODM. Né? Foi amplamente discutido na Conferência de Pequim. Esse assunto é o direito à reprodução sexual e a reprodução de vida, né? Então, esse tema não se trata de morte, se trata de vida. Ninguém em sã consciência é a favor da morte, mas essa questão é tão complexa e envolve tantas etapas, né? É uma paleta sensível de assuntos, porque nós estamos falando aí de mulheres vítimas de violência, nós estamos falando daquele estupro corretivo que se faziam e que erroneamente ainda se fala nesse termo para mulheres lésbicas, trans, LGBTQIA+, né? Nós estamos falando em mulheres vítimas de violência e vítimas de uma reprodução que ela não se preparou, que ela não tem preparo e no qual ela corre também riscos de morte. Não só ela, o feto, tem a questão da má formação congênita, tem a questão do HIV, né? E tantas outras que são sensíveis nesse aspecto. Então, eu tenho a dizer, diante dessas conferências, esses documentos que foram retirados, que a mulher ela tem direito a seu corpo. Ela tem direito à sua decisão do que fazer. Só ela mesma sabe o que é melhor para ela. Porque, veja bem, não adianta, não é uma questão do Estado decidir por ela. O corpo, ela precisa ser, ela que tem que decidir. Porque o Estado não pode decidir sobre esse corpo, porque quando essa mulher, na situação mais delicada que ela esteja, e onde ela também tem riscos de morte, o que pode acontecer se ela decide, por uma pressão social ou governamental, ir à frente com aquela vida, né? com aquela gestação? Tanto ela como o feto podem não sobreviver e mais ainda. Por isso tem que ser uma questão assistida pela medicina, pela ciência, pelas novas tecnologias que estão aí a favor da saúde dessa mulher. Porque
Se ela um dia vai buscar uma assistência de moradia, ela encontra? Muitas vezes não. Se ela vai buscar uma assistência na educação, uma educação qualificada para aquele bebê, ela encontra? Não. Se ela vai buscar um salário digno para ela viver e sustentar aquela família que ela teve, ela encontra? Muitas vezes não. Então, é sobre ela, é sobre a decisão do seu corpo. É só ela, com todas as nuances do problema que a envolve, ela pode ou não decidir. Isso não é uma decisão minha ou sua, é uma decisão de cada mulher e deve ser respeitada a partir do que aquele corpo está dizendo para ela. Eu posso seguir, eu posso não seguir, são esses os riscos, e claro, acompanhada de um tratamento psicoemocional, psicológico, cientista, né, científico e também dos médicos, né, todos os médicos que acompanham aí nessa decisão. Então, cabe à mulher colocar todas as questões à mesa e fazer a sua decisão, com tudo aquilo que vem. Coisas boas, coisas ruins, desafiadoras, mas o Estado tem que cada vez mais garantir a essa mulher que ela possa escolher sim a vida. E para isso é um aparato social que tem atrás. A medicina, a moradia, os empregos dignos e salários competitivos e importantes e igualitários entre homens e mulheres, sua saúde física, quer dizer, é todo um serviço social que a envolve. Não é só simplesmente dizer somos a favor ou contra. É fácil para quem está do lado de fora falar isso. Somente quem está na situação é que deve avaliar cada questão que a envolve a nova vida aí pela frente. Mas só tenho a dizer que é uma questão muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Ninguém em sã consciência é a favor da morte. Nós queremos a vida, mas para ter a vida, nós temos que ter uma sociedade que a respeite, que a guarde. Existe um provérbio africano que diz: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E essa aldeia, nós somos essa aldeia, né? Todos nós, toda a sociedade. É isso. Bem, sobre política e mulheres, realmente nós estamos a passos lentos, mas com uma luz no fim do túnel, né? Há poucas décadas nós tínhamos quase nenhuma mulher no governo, em lugares de decisão e poder. Então, aos poucos, com as novas legislações, nós estamos aí equilibrando essa questão, mas ainda está muito aquém. Nós ainda precisamos de mais mulheres na Câmara dos Deputados, no Senado, né, no Executivo. E nós vivemos há tão pouco tempo um golpe, né, em que uma mulher chegou à presidência da República e foi retirada, injustamente. Então, nós temos que verificar que isso está no bojo de uma sociedade capitalista, patriarcal, onde o machismo é apenas o capataz. O machismo, a visão machista, as piadinhas, o assédio, isso é só como se diz, o capitão do mato. O pior mesmo de toda essa questão é uma sociedade patriarcal que excluiu as mulheres desses lugares de decisão, nos lugares políticos, nos lugares de governo, e cada vez mais precisamos galgar e lutar para que esses lugares sejam ocupados por mulheres, por LGBTQIA+, pelas trans, né, mulheres pretas, mulheres negras, que também estão aí galgando esse lugar. Uma grande referência para mim é Benedita da Silva, é Jandira Fegali, e tantas outras, né? Nós temos aí. Então, Sônia Guajajara agora nas últimas eleições, né? Que coisa boa. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas mulheres aí nos representando. Elas trazem um olhar mais sensível, mais humanitário às questões do mundo, às questões sociais que envolvem a vida humana no planeta.
Então, é muito importante que mulheres estejam nesses espaços, dialogando, fazendo embates, fazendo suas lutas, os seus bons combates, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, com um desenvolvimento civilizatório cada vez mais elevado no Brasil. Então, é isso, as mulheres precisam estar onde elas querem e desejam estar. E nós precisamos respeitar esse desejo. Bom, o tema discriminação racial também é uma das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Será que a gente consegue ter uma sociedade brasileira sem discriminação racial? Que desafio, né? E aí, quando a gente fala em discriminação racial, nós falamos já de um país multicor, de um país diverso, que nasceu diverso, um país onde os povos originários que aqui estavam, que aqui viviam, em sua grande maioria foram dizimados, né? Os indígenas, os povos originários desse país. E logo em seguida nós tivemos um processo terrível, né? Que o Brasil foi um dos últimos países, talvez o último país, a abolir o sistema de escravização, de pessoas que trabalhavam para o país se levantar, pessoas negras, pessoas afro-brasileiras. Então, o país, nosso país precisa partir da primeira questão: temos preconceito, fazemos discriminação racial. A partir dessa afirmação, nós podemos modificar esse cenário, né, tão cruel. E sim, mulheres negras sofrem ainda mais, duplamente, né? A questão, já existem pesquisas sobre as mulheres negras idosas, que estão isoladas, que estão sozinhas, com dificuldade de ter uma relação mais duradoura, né, com seus companheiros. Elas são preteridas de muitas outras questões, né, como nós já falamos aqui, sobre o trabalho, sobre a igualdade salarial, sobre o enfrentamento à educação. Muitas precisam trabalhar muito cedo, são domésticas, donas de casa. Quantos no Brasil, e se pensar aquele Brasil desde o Brasil colonial, quantas famílias já não tiveram uma ajudante, uma pessoa, uma secretária, uma empregada doméstica negra? Quantas? Né? Então, essas mulheres, elas tiveram uma dificuldade ainda maior de ter acesso a uma educação, por exemplo, uma educação antirracista. Os modelos que estão na sociedade não são de mulheres negras. As modelos, a novela, as fábulas, as brincadeiras, as lendas, né? E as histórias de encantado, de príncipes e princesas encantadas, elas só reproduzem mulheres brancas, né? E mulheres cis, não reproduzem outra questão. Então isso está na nossa memória por mais difícil do que aprender. Nós teremos que desaprender uma mentalidade colonialista para aprender uma mentalidade decolonial. E isso leva tempo. Mas nós estamos aí. Por exemplo, as cotas, né? As cotas, sou muito favorável às cotas, à educação. Por que isso? Porque enquanto nosso país tiver essa desigualdade tremenda sobre mulheres, principalmente mulheres, no ensino superior, por exemplo, no ensino médio, superior, técnico, nós teremos que ter as cotas, ou elas não chegarão. Então, a USP tinha feito uma pesquisa durante 20 anos, nenhum médico negro, e o que dirá médica negra. Então, esses lugares precisam e devem ser ocupados por essas mulheres negras, que são aí valentes, resistentes, né? E que merecem todo o respeito e que o Estado esteja na centralidade dessa questão para mudar legislações, para contribuir com que esse acesso e com essa desigualdade ela possa então diminuir. Um país que tem uma desigualdade tão grande racial não pode ser um país evoluído,
seja democraticamente, civilizatoriamente falando, né? Então nós teremos cada vez mais violência quanto a desigualdade é maior, quando há uma igualdade de direitos, a violência diminui, o desemprego diminui, as pessoas, o país evolui, e é isso que nós precisamos. Sobre os cuidados infantis, também historicamente, é a mulher que toma esse lugar do cuidado. Aliás, isso vem lá desde a gestação, de um parto que muitas vezes não é humanizado, um parto que tem muita violência obstétrica e que já existem várias leis aí buscando que a mulher, no ato do seu parto ali, tenha um acompanhamento de alguém junto, porque a violência é muito grande obstétrica. Então, que ela tenha alguém assistida, que o parto seja o mais humanitário possível, e desde aí já começam os cuidados, né, da maternagem, além de mulher, mãe, esposa, companheira, profissional, ela vai acumulando uma série de outras ações que só dizem respeito a ela, mas que deveria ser respeito a toda a família, o núcleo familiar onde ela está inserida. E quando eu falo núcleo familiar, é a família que ela tem, não esse modelo de família da margarina, mas a família possível. Muitas famílias têm mais mulheres ali que adotaram crianças, que cuidam de crianças de outras mulheres, né? Então nós precisamos verificar muito isso. Por exemplo, nas pequenas questões, vocês já escutaram uma mulher dizendo assim: e aí, meus filhos, vocês não vão ajudar a arrumar a casa? Elas falam ainda assim, ajudar a arrumar a casa. Mas ajudar quem? Se todos vivem naquela casa, não é ajuda. Vamos dividir as tarefas da casa onde nós todos moramos, onde nós todos vivemos, né? Quem vai cuidar de quem hoje? Como que nós vamos ter uma sociedade, uma família que seja colaborativa, que seja solidária, fraterna? Ela começa lá dentro de casa, já nesses mínimos detalhes de como a gente utiliza a nossa palavra. É sempre, a mãe diz: alguém vai me ajudar com a roupa, alguém vai me ajudar com a louça. Não é vai me ajudar, nós precisamos nos ajudar, já que vivemos no mesmo teto, no mesmo lar, na mesma casa. Então, essa mulher que só se dedica a esses cuidados com a criança, e claro, a criança precisa dos nossos cuidados. Todos, né? Lembram? Todos uma aldeia por uma criança. Então, todos nós, aquela criança é daquela família, né? Assim como no sistema da cosmovisão indígena, uma criança da aldeia ali, ela é de todos. Não fica assim, é o filho da fulana, deixa ele. Não, é meu filho também. Se ele se dá mal, eu também me dou mal, né? Ele faz parte dessa comum unidade. Então nós temos que aprender com essa visão cosmológica dos indígenas, dos povos originários do nosso país, a lidar com esses cuidados, para que a mulher, assim como os homens, tenham igualdade de possibilidades. Se aquela mulher quer estudar, se aquela mulher quer trabalhar, se aquela mulher se sente mais realizada atuando na sua profissão. E aí ela vai ter menos tempo a esses cuidados. E aí, quando a gente diz menos tempo, não quer dizer que precisa ter mais tempo. Tem muitas mulheres com mais tempo, mas não tem um foco na qualidade da educação. Então, nós precisamos lidar com essas questões, às vezes menos tempo, mais qualificado, mais sensível, mais humanizado, fará tanta diferença quanto um tempo esticado ali, mas ao mesmo tempo distante da criança. Né? Não adianta só a presença física, tem que estar aquela presença, o foco mesmo, no ensino daquela criança, nos cuidados primários e primeiros que aquela criança exige, né? Não só a questão da vacina, das alimentações, de tudo. Então, essa é a criança, para desenvolver bem e saudável, precisa de todos, dessa mãe, mas do pai presente, de toda a família, daquele núcleo familiar que ela está inserida. É isso. Quando a gente fala de mercado de trabalho informal, nós estamos falando na grande maioria,
75% das mulheres brasileiras. Muitas mulheres estão na informalidade trabalhista. Elas trabalham de ajudantes, de diaristas, de babás, de cuidadoras de idosos, né, manicure, cabeleireiras, enfim, elas estão em todos esses espaços, porém na informalidade, sem nenhum direito trabalhista. Uma diarista, se ela não vai lá fazer o trabalho em determinada casa, se ela não vai, ela não recebe. Ela não tem aquele direito que teria de uma licença de doença, né, uma licença assistida para que ela possa cuidar da sua doença. Então, e principalmente com esse processo de pejotização que o Brasil vem passando, não só o Brasil, mas o mundo todo, nós fomos perdendo cada vez mais direitos trabalhistas e nos afirmaram que de agora em diante nós somos empreendedores de si mesmo. Mas aí, atrás disso tudo, guarda uma questão muito cruel, muito perversa, que é a perversidade do capital mesmo, do sistema de mercado, né, no qual nós estamos inseridos, num sistema capitalista de mais-valia, de mercado. O que acontece? Atrás dessa informalização, né, e esse falso empreendedorismo, você é chefe de si mesmo, ali está escondido uma série de perdas de direitos trabalhistas e assegurados de emprego e renda, né? Hoje, se uma pessoa que é microempreendedora individual, se ela também não vai executar o seu trabalho, ela também não recebe. Então, nós estamos vivendo um momento com as novas profissões também, com um novo mercado de trabalho que vem sendo gerado pelas inteligências artificiais, pelas novas tecnologias da informação, um advento ainda maior. Se já não tínhamos direito trabalhista, que já perdemos nas últimas 2 décadas, nós ainda vamos perder mais com os novos postos de trabalho que serão substituídos pelas máquinas, né, pelos robôs. Então, é preciso aí parar a tecnologia, a evolução? Não é o caminho. O caminho não é parar a tecnologia e a ciência humana, a inteligência humana. Nós precisamos fazer essa transição com responsabilidade, essa transição de direitos, essa transição para que uma pessoa que está na informalidade tenha garantido o mínimo necessário para comer, morar e cuidar de sua família, seus filhos. É o mínimo, né, da sua saúde integral. Por isso, quando a gente defende os sistemas únicos de saúde, as escolas públicas, os órgãos públicos de governo, nós estamos defendendo também a legalização de um trabalho formal, né? E o menos possível, uma mínima parte na informalidade. O que nós estamos vendo hoje é ao contrário disso. Nós estamos vendo a grande maioria na informalidade e uma minoria com garantias de direitos trabalhistas e empregatícios. Então, precisamos reverter esse quadro e modificar o que hoje nós estamos vivendo. Quando falamos de mulheres e de acesso à justiça, nós estamos dizendo também de um momento que o Brasil enfrenta de conquistas, mas ainda de desafios, porque a nossa mentalidade ainda atua lá atrás, como se fosse há 50 anos atrás. E olha, de lembrar que há pouco tempo nós mulheres não tínhamos direito de votar, né? Então foi um direito assegurado de votação, mas não só esse, né? Nos foi assegurado também um direito de educação, de estudo. Lembram quando as mulheres, ou já viram grandes noticiários de que as mulheres não podiam estudar? E nós ainda vivemos isso no mundo, ainda tem países que as mulheres não têm acesso à educação. Elas precisam lutar muito para conseguir sentar num banco de sala de aula, para estudar, para ler um livro, não têm acesso à leitura.
né? Muitas mulheres ainda estão aquém desses direitos humanos. Então, o acesso à justiça é acessar direitos humanos. Quando uma mulher, por exemplo, ela vai denunciar um abuso ou uma violência doméstica, há tempos atrás não existia a delegacia da mulher. Não existia, era na mesma delegacia que se tratava de questões dos homens, se tratava das questões das mulheres. E aí nós víamos profissionais não preparados, diziam, isso não é nada, isso passa, em briga de mulher não se mete a colher, não era assim que diziam? Mas isso não cabe mais. Né? Se uma vizinha hoje escuta uma mulher sendo espancada, uma mulher pedindo socorro, ela não pode omitir, porque ela também estaria descumprindo a lei, ela estaria sendo omissa. Né? Hoje em dia nós precisamos sim meter a colher, se escuta, precisa ver se precisa de ajuda, precisa chamar a segurança, a mulher precisa ser acolhida num espaço de justiça por outra mulher, por uma outra mulher de preferência, que ela entenda os seus motivos, que ela perceba aquela narrativa, né? E que ela tenha segurança, que ela se sinta segura de denunciar. Muitas mulheres não denunciavam porque sentiam vergonha, e não só a vergonha, sentiam medo de serem ameaçadas e mortas. Nós temos um índice fortíssimo de feminicídio no Brasil, né, por questões de relacionamentos conflituosos, também a questão de que muitos homens não entendem que não é não, né? Então nós temos que mudar também a mentalidade desses homens. Eles também foram educados numa sociedade patriarcal e machista. Então são duas coisas ao mesmo tempo. Modificar essa visão do novo homem, um homem sensível, um homem que luta ombro a ombro com suas companheiras, que está junto com elas, né, na luta por seus direitos, que compreendem esses direitos de suas mulheres, né? E aí também que essa mulher seja encorajada e se sinta amparada para denúncias. Não só a Lei Maria da Penha, mas nós temos aí novamente, lembre-se disso, o número 180, que é o Disque Denúncia, e assim a mulher pode se sentir mais amparada no Brasil. É isso. Olha, para falar de mulher na cultura, é também algo bem complexo, né? Se a gente for lembrar nos tempos do Shakespeare, as mulheres não podiam nem encenar, elas não podiam estar no palco encenando suas peças, seus textos de dramaturgia. Eram homens vestidos de mulheres que faziam as dramaturgias. Para vocês entenderem o quanto que a mulher galgou direitos dentro desse campo da arte e da cultura. A arte e a cultura é aquela assinatura de uma nação, né? É assim a alma, é o espírito de uma nação. E o Brasil é um Brasil diverso. Então, sua cultura também é diversa. Quando eu penso que o estado de Goiás é praticamente a Alemanha como um todo, eu percebo o gigantismo desse país. O Brasil, o Brasil é um continente, né? Ele tem essa proporção, né? Uma nação gigante, e tem ali seus diferentes sotaques, suas diferentes regiões, né? As suas matrizes africanas, indígenas, europeias, e que bonito que é essa cultura brasileira. E cada vez mais a mulher vem ocupando esses espaços, mas não foi com facilidade, foi sim se impondo. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba Paulista, os jongos, as congadas, não tinham mulheres. No Moçambique, com manejo de bastão, eram expressões puramente masculinas. Eram os homens que faziam, né? As expressões, inclusive, do Moçambique com manejo de bastão, é muito interessante, eles se colocam como soldadinhos de Deus, por causa da história dos 12 pares de França, né, do catolicismo medieval, então, de Carlos Magno, né? Então, desde essa época, eram os homens ali, como soldados na batalha, né? E aí, essa expressão, então, do Moçambique também traz
essa masculinidade. E aos poucos a gente vê aqui na região mulheres dançando Moçambique, mulheres nas rodas de jongo, como a Márcia do Jongo aqui, do Mistura da Raça, né? Tá ali com sua mãe, com sua família, com suas meninas dançando. Né? O próprio Moçambique do Mestre Paizinho, quantas mulheres, a família hoje já se empoderou, né? E aí tantas outras, as congadas, nós temos uma capitã de congada, né, em Taubaté, e aí olha que coisa linda, né, Joana, e que bonito isso. Então eu vejo uma ascensão da mulher no campo da arte e da cultura, no cinema, mulheres diretoras, mulheres fotógrafas, né, mulheres documentaristas, roteiristas, mulheres na dramaturgia, e que bonito que isso é, e que desafiador. E aí nós temos as leis, né, das novas leis da cultura. Nós temos aí a Lei Cultura Viva em 2014, que foi regulamentada em 2016. Nós temos aí no período mais difícil do Brasil, que foi essa pandemia da Covid-19 nos últimos anos, e que perdemos mais de 700 mil pessoas no Brasil. Nós vimos o quanto a cultura socorreu, acalentou, veio acolher as famílias por um filme, por um cinema, por uma novela, por uma animação, né? E aí vieram as novas leis da cultura. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, que recebe esse nome em homenagem a um grande letrista, poeta, o Aldir Blanc, né? E aí ela veio socorrer os equipamentos de cultura, de arte e cultura, geridos por homens, por mulheres, né? O fazer artístico desses homens, dessas mulheres. E depois, em seguida, a Lei Paulo Gustavo, que está aí, né? Já vai ser regulamentada aí por esses meses, até maio. E aí que bonito que é, porque essa lei vem também num momento de retomada. Enquanto a Lei Aldir Blanc I veio ali para socorrer no momento de pandemia, a Lei Paulo Gustavo agora já vem para essa retomada da pandemia. Muitas casas de cultura se fecharam, muitas artistas, mulheres, homens, sucumbiram, não tiveram como dar alimento aos seus filhos, tiveram dificuldades, receberam cestas básicas, né? E aí está aí no vislumbre dessa nova Lei Aldir Blanc II também, que vem assim, eu entendo até como um Fundeb da cultura, né? Um fundo, porque ela vai durar 5 anos, depois vai ter uma avaliação sobre ela. Então, a Lei Aldir Blanc II também, ela vem recuperar esse processo de perdas enormes que o Brasil teve, né? Nós perdemos bibliotecas inteiras, mestres e mestras das culturas tradicionais brasileiras, nós perdemos, né? Recentemente perdemos Mestre Lumumba aqui do Vale do Paraíba Paulista e tantos outros, né? Então é importante, é imperativo que as mulheres estejam cada vez mais nos lugares da arte e da cultura. A arte e a cultura é muito do feminino, né? Traz muito na sua delicadeza, na sua poesia, nas suas cores, nos figurinos, nos cenários, em tudo que ela quiser estar, né? Então, mulheres na cultura é o que nós temos de aqui para frente. Muitas mulheres, eu acredito, que estarão de novo recuperando essa identidade, as identidades brasileiras. Olha, a comunidade Pinheirinho dos Palmares e todas as outras comunidades periféricas, rurais, aquilombadas, as de aldeias que estão nas aldeias, todas elas precisam ser vistas, né? A primeira questão para acessar direitos dentro da arte e da cultura, do fazer artístico e cultural, é ser conhecida primeiro, é se fazer vista. Então, um projeto como esse, Sementes do Pinheirinho, que está aí pelo Instituto Aguapé e tantas outras, impulsionam, desesconde essas comunidades, as suas potências, sabe? Então, é muito importante ser visto, se ver e ser visto, né? E aí trazendo o pertencimento, o protagonismo, a emancipação,
né? Os processos emancipatórios. Então, participar de audiências públicas é importante, participar de formulários de pesquisa, de censo, dizer, né? Encontrar esse seu lugar de fala, como diz a Djamila Ribeiro, né? Essa mulher incrível. Então, esse seu lugar da onde você está, que as periferias falem, né? Que a região rural fale, que os aldeamentos falem, que os aquilombamentos falem, né? Que eles existam. Para existir, precisa se mostrar, precisa dizer de onde veio, o que é, o que faz, né? E eu vejo que as comunidades também, e ninguém leva cultura a essas comunidades. A cultura já está lá, ela precisa emergir. Ninguém leva cultura para ninguém. Eu já vi gestores, infelizmente, de cultura dizer, nós vamos levar cultura para a periferia tal, para a região tal. Não existe isso, levar cultura. A cultura já está lá. O que a gente precisa fazer é circular a cultura, isso sim eu acredito. A cultura que é feita aqui no centro ou ali na periferia, troca, um vai para o centro, o outro vai para a periferia, vai pela região rural, para as aldeias, e aí a gente circula essa fruição de arte e cultura para que possamos ter referências. Aliás, as novas tecnologias da informação, os vídeos, né, as lives, os documentários acabam nos aproximando. Muitas vezes a gente não podia estar lá no Amazonas, lá no Tocantins, para conhecer o que se passa por lá, mas eles vêm até nós pelo celular, pela TV, então nós precisamos lidar com esse acesso às novas tecnologias. E aí eu digo também, as novas tecnologias para que os indígenas tenham acesso, para que os quilombos tenham acesso, né, os bairros periféricos e rurais. Então, nós precisamos ter cada vez mais acessibilidade. E quando a gente diz acessibilidade, não é só no movimento do ir e vir de pessoas com deficiência, por exemplo, mas é acessibilidade em todos os aspectos, na linguagem, né, nas legendas, para pessoas com deficiência auditiva, com pessoas com deficiências visuais, elas estão inseridas socialmente, elas são a sociedade. Né? Não pode estar apartada, a gente não pode mais aceitar um apartheid do diferente, um apartheid daquele que está na periferia, ou da pessoa com deficiência, ou da pessoa negra, indígena. Nós precisamos viver em comunidade, unidade, para a elevação de um pensar, de uma cosmovisão, de pensar um planeta. O Leonardo Boff, para encerrar, ele dizia assim: nós somos da mesma família, a humana, e vivemos na mesma casa comum, a Terra. Então, se somos da mesma família, somos irmãos. Se somos da mesma casa, a Terra, nós temos também que dividir as tarefas para que a gente possa tratar bem essa nossa mãe Terra, né? Essa nossa casa comum. E esse é o desafio do século e de todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pensar no planeta, pensar em empregos de sustentabilidade, com baixo carbono, com baixa poluição, né? E que a gente possa pensar nesse planeta como essa nossa mãe, esse lugar que nos aninha, né? Como diz o Ayrton Krenak, nós estamos aí nessa nave, né? Nessa terra, flutuando nessa nave azul pelo universo. Mas a gente tem responsabilidade por essa nave, por esse lugar, né? Não é só dinheiro, não é só capital, mas são as relações do bem viver. Então, eu acredito que a gente precisa, nós estamos desafiados a viver o bem comum.